Boa noite, meus queridos. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. E se estamos aqui nesta noite, ou aqui, você na sua casa, e aqueles que vão assistir a gravação desta live, é porque o Senhor até aqui nos ajudou. Então, a minha gratidão a Deus pelas nossas vidas, a minha gratidão a Deus por este tempo, e o desejo do meu coração é que esta palavra, aquilo que vai ser ministrado, que tudo venha abençoar a sua vida, venha renovar, venha revigorar, venha encher você de desafios, de vida, para prosseguirmos, em nome de Jesus. Enquanto nós aguardamos os nossos irmãos entrarem, eu quero orar por este tempo, por esta palavra, para que Deus possa falar conosco. Deus tem falado comigo com relação àquilo que eu vou ministrar e eu quero compartilhar com você. Quero lançar um desafio ao seu coração. Então, eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e vamos juntos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esta noite. É uma alegria poder estar juntos com os meus irmãos e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu peço que o Espírito Santo, aquele que tem o poder de trazer vida à letra, possa agir, possa tocar, possa revelar, possa abrir os nossos olhos espirituais nesta noite, para que esta palavra venha de encontro com a necessidade daqueles que estão escutando e vão ouvir esta ministração. Que teu Espírito Santo possa tomar o controle, a direção, que ele venha me capacitar, que haja unção, que haja graça sobre a minha vida, para comunicar estas verdades e estes desafios que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro com gratidão por isto, abençoando a vida de cada um daqueles que estão assistindo esta live e aqueles que vão assistir também, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar você que está me assistindo nesta noite a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Jó, no último capítulo, capítulo 42 de Jó, no verso 16. Jó está ali antes de Salmos, então fica fácil de encontrar. Então abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo, vamos ler juntos um único versículo, Jó 42, 16, que diz assim: e depois disso viveu Jó 140 anos e viu os filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Até a quarta geração. Então, depois disso, depois de toda a narrativa do livro de Jó, né? Nós sabemos que Jó, ele passou por uma crise de proporções catastróficas. Jó, ele perdeu a família, ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu a saúde, Jó perdeu tudo. E eu vejo, né, que ao longo deste ano, né, de pandemia, nós vimos muitas pessoas passando por situações e circunstâncias semelhantes a esta, né? Perdendo riquezas, perdendo empresa, perdendo trabalho, perdendo família, né? Perdendo projetos, perdendo sonhos. E é um fato isto. Eu estava lendo ontem um relato de uma assistente social da Baixada Fluminense. Ela falava de uma moça, 29 anos, que em poucos dias ela enterrou 3 tios, a mãe e uma irmã. E ela
acabou ficando sozinha. E eu vejo que isso aconteceu ao longo deste ano, nesta trajetória diante deste quadro, desta pandemia. Quantas e quantas pessoas perderam coisas, né? Perderam riquezas, perderam bens, perderam casas, perderam trabalho, recursos, né? E famílias, vidas, né? Coisa terrível que eu tenho notado é que as vidas se tornaram estatística, números, e a gente vai se acostumando com isso, se habituando com estas questões, né? E isto acaba se tornando até natural, normal, e isto não deveria ser desta maneira, né? E diante desta trajetória das incertezas, da insegurança, né? Do medo, da ansiedade, do pânico, que muitas vezes vem diante de todas estas circunstâncias, eu penso que nós muitas vezes acostumamos a dizer que Deus pode qualquer coisa. Deus pode qualquer coisa. Mas isto não é uma verdade. Eu descobri, eu acabei entendendo que existe algo que eu e você, né, podemos fazer que Deus não pode fazer. Né? Eu não sei se isso desperta a sua curiosidade, mas existe algo que eu e você podemos fazer que Deus não pode fazer. Nós, eu e você, nós podemos chegar ao fim dos nossos recursos, mas Deus não pode. Os recursos de Deus, eles são ilimitados. Então, isso é algo que eu e você podemos fazer, sim, chegar ao fim dos nossos recursos, né? Mas Deus jamais. De repente você já pode ter ouvido um médico dizer: olha, eu usei todos os recursos disponíveis, eu fiz tudo o que eu poderia fazer, mas não foi possível. Nós vemos que diante do quadro que nós temos vivido nesses dias, não adianta. Uma pessoa, ela pode ter riquezas, bens, posses, e de repente ela pode se deparar com este vírus e ela chegar diante de um hospital e não existir vaga. Não há vaga, não há respirador, não tem como entubar, não tem como acolher filas de pessoas esperando um lugar para internação, pessoas morrendo nessa fila, o que é pior. Então, existem situações e circunstâncias, e eu vejo isso muito claro, né? As pessoas desanimando diante deste quadro, as pessoas desistindo diante dessas incertezas, diante de todas esta insegurança, né, que nós estamos vivendo. E eu queria fazer uma pergunta para você: do que é que você tem desistido nesses dias? Do que você desistiu diante deste quadro? Porque eu vejo desânimo tomando a vida de pessoas, e pessoas desistindo do seu casamento. Ao longo deste ano de pandemia, as estatísticas dizem que o número de separações e divórcios, mesmo entre os cristãos, tem aumentado de uma maneira assustadora. Tem pessoas que têm desistido da sua família, dos seus filhos, por rebeldia, por tantas situações que vêm.
pessoas que desistiram do seu trabalho, pessoas que desistiram dos seus negócios, pessoas que desistiram até de si mesmas. De repente, você que está nos assistindo pode ter desistido do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, do seu negócio. Mas o pior de tudo é ver as pessoas desistindo de si mesmas, desanimando, abrindo mão. E diante deste quadro, nós que costumamos dizer que Deus ele pode todas as coisas, nós nos deparamos com situações em que eu e você, podemos fazer, que é chegar ao fim dos nossos recursos, mas Deus jamais. Os recursos de Deus são infindáveis. E eu quero dizer para você nesta noite, os céus têm lutado por você. Entenda isto. Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai desistir de você. Mas muitas vezes nós desistimos de nós mesmos. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que você tenha desistido de você mesmo, Deus não vai desistir de você. Entenda isto, guarde isto no seu coração. Guarde isto no seu coração. Os céus estão lutando por você. Entenda, Deus, ele encontrou Moisés naquele deserto. Deus encontrou Jeremias naquele poço de lama. Deus encontrou José naquela prisão. Deus encontrou Jó na sua tragédia, na sua aflição. Eu queria que você olhasse, viesse comigo, leia comigo o versículo número 12, o versículo 12. Sabe por quê? O que me chama a atenção neste versículo 16 que nós lemos, são duas palavras, as duas primeiras palavras. Eu tenho para comigo uma palavra que mexe muito comigo, uma palavra que a gente encontra ao longo das Escrituras, mas principalmente no livro de Atos. É a palavra de repente. De repente. Em Atos 2, no capítulo 2, verso 2, diz assim, os discípulos, os seguidores de Jesus, haviam recebido uma ordem dele, que eles não deveriam sair de Jerusalém para levar o Evangelho a todos os lugares, aos quatro cantos da terra, até que do alto eles fossem batizados com o Espírito Santo. E em Atos 2, no capítulo 2, verso 2, diz assim, e de repente veio um som como de um vento impetuoso, e a casa onde eles estavam ficou cheia. De repente veio um batismo com o Espírito Santo que mudou completamente a vida daquelas 150 pessoas, discípulos, seguidores do Senhor Jesus. A vida daquelas pessoas nunca mais foi a mesma. Depois, um pouco para frente, no capítulo 16, lá pelo verso 26, Paulo e Silas, eles estão na prisão, eles estão no calabouço, eles estão com os pés e as mãos atadas, eles foram presos, têm cadeias nas mãos e nos pés, eles estão no lugar mais profundo daquela prisão, e diz o texto
que eles estavam orando e louvando a Deus. E o texto diz assim: e de repente veio um terremoto, mas um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão. E as portas se abriram, e as cadeias caíram, e eles foram libertos. Depois, um pouco mais para frente, no capítulo 22, nós vemos Paulo, né, falando da narrativa da sua experiência com Cristo. Ele dizia: eu estava na estrada de Damasco, quase chegando em Damasco, e ele estava, né, com cartas das sinagogas para poder prender quem ele encontrasse. Qualquer cristão que ele encontrasse pelo caminho, ele tinha autoridade para prender. E o texto diz que de repente veio uma luz do céu que brilhou, né, ali sobre Paulo, levando ele a uma experiência com Cristo, transformando um perseguidor da igreja de Cristo em um dos maiores apóstolos que já existiu, transformando um perseguidor em um plantador de igrejas. Então, esta palavra fala muito comigo, porque eu entendo que este de repente é Deus vindo de uma maneira sobrenatural e mudando uma realidade, transformando uma situação. E isto tem me marcado muito, esta palavra fala muito comigo. Mas hoje eu quero agregar mais duas palavras, que são as duas primeiras palavras do versículo 16 de Jó 42, que diz assim: depois disso, Jó viveu 140 anos. E se você voltar comigo para o versículo de número 12, diz assim: depois de todos estes acontecimentos, né, dessa tragédia pela qual Jó viveu aí, alguns estudiosos falam cerca de um ano, um pouco menos de um ano, né? Toda essa tragédia, Deus veio de encontro a essa tragédia, Deus veio de encontro com Jó. E aí diz que depois disto, olha o que Deus realizou. Ele diz assim: e assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 100.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Nós vemos aqui Deus intervindo de uma maneira sobrenatural e restaurando, não só a saúde de Jó, mas Deus restaurando em dobro os bens que ele havia perdido. E o texto ainda continua dizendo que depois ele viveu mais 140 anos, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Então, Deus intervindo de uma maneira sobrenatural nesta tragédia e transformando a realidade daquele homem. Então eu quero dizer para você, assim como existiu um depois disso na vida de Jó, também existiu um depois disso na vida de Moisés, quando Deus veio de encontro com ele naquele deserto. Houve um depois disso. Deus comissionou Moisés, né, para ser o libertador do seu povo que estava escravo no Egito. E Deus o comissionou a guiar este povo até a terra da promessa. Houve um depois disso para
Jeremias naquele poço. Se você ler o capítulo 38, você vai ver que Jeremias, por pregar a palavra de Deus, por trazer a palavra de Deus, a repreensão para aquele povo que estava em rebelião contra Deus, ele foi lançado dentro de uma cisterna, de um poço, onde não havia mais água. Um poço que havia estagnado, só havia lama naquele lugar. E ele ficou atolado naquele lugar. Agora eu queria que você imaginasse essa situação, esta circunstância. Aquilo devia cheirar mal. Aquilo à noite devia ter naquele lugar toda sorte de bichos, de inseto. Imagina uma cisterna sem água, só de lama, e alguém, um profeta de Deus, atolado no meio daquela lama. Mas Deus, ele veio de encontro ao seu profeta, ele interveio naquela situação, ele se moveu, ele moveu o coração de alguém que foi lá e resgatou o profeta daquela situação terrível. José, naquela prisão, né? Quando nós olhamos para a trajetória de José, também foi algo terrível. Os irmãos invejavam dele, odiavam ele, tentaram matar ele, acabam vendendo José como escravo, né? Para uma caravana de ismaelita que o vende como escravo a Potifar lá no Egito. Mas Deus veio de encontro, ele acaba indo parar na prisão. Mas Deus não se esqueceu de José. Deus interveio naquela situação, ele veio e houve um depois disso também na vida de José. José se tornou governador de todo o Egito. E eu quero dizer para você nesta noite, como eu disse, os céus têm lutado por você. Deus não vai abandonar você. Deus vai vir de encontro. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei as suas dificuldades, mas eu sei quantas pessoas estão passando por momentos terríveis. Perderam tudo que tinham, assim como Jó, perderam recursos, perderam negócios, perderam empresa. Eu não sei, você pode estar vivendo um momento de insegurança, de incerteza. Mas eu quero dizer para você, Deus jamais vai abandonar você. O seu destino, aquilo que Deus tem para a sua vida, é muito maior que as suas dificuldades, é muito maior que a sua dor, é muito maior que a sua perda, é muito maior que a sua incerteza. Aquilo que Deus tem proposto para você é maior do que todas estas coisas. Você vai voltar a viver. Não importa o que você perdeu, não importa o que você sofreu, não importa a sua dor. Eu quero dizer para você que o que você está vivendo hoje, ou o que você viveu no passado, não vai definir aquilo que Deus tem para você. O teu passado, o teu presente não vai definir o seu futuro. Aquilo que Deus tem para você é muito maior. Deus tem um depois disto para você. Deus tem um depois disto para você, assim como Ele teve para cada um destes homens de Deus que eu citei, assim como Ele teve para Moisés, assim como Ele teve para Jeremias, assim como Ele teve para José, assim como Ele teve para Jó. Ele vai vir de encontro
com a sua dor. Deus vai visitar você na sua angústia, nos seus temores, na sua ansiedade, nas suas preocupações. Aquilo que Deus tem proposto para você é muito maior, muito maior. Mas entenda algo: você só vai vencer esta batalha quando você decidir não desistir. Então eu quero dizer para você, não importa o que você está vivendo nesses dias, não desista, não desista, não desista, porque Deus, Ele jamais vai desistir de você. E aquilo que Ele tem preparado para você é muito maior do que qualquer situação contrária, do que qualquer dificuldade, do que com qualquer perda, do que com qualquer dor. Não importa o tamanho da sua perda, não importa o tamanho da sua dor, Deus é maior. Você realmente pode ter esgotado todos os seus recursos. Você pode olhar para a circunstância que você está vivendo e não conseguir enxergar nada. Mas eu quero dizer para você, continua crendo, continua crendo, continua confiando, continua colocando a sua esperança em Deus, em Deus, em Deus. Eu vejo que muitas vezes Deus permite que os nossos recursos se esgotem. Porque quando não há mais recursos, quando não há mais possibilidade, aí nós acabamos nos voltando para Deus. Nós acabamos nos lembrando que Ele pode sim. É possível. Acreditando que Ele vai vir de encontro. Creia nisto, confie nisto, espere por isso. Eu quero dizer para você, continua, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus negócios, não desista dos seus sonhos, não desista acima de tudo de você mesmo, não desista, porque Deus vai vir de encontro aquilo que você precisa. Vai haver um depois disso para você. Deus tem isto para você. Você vai superar as suas lutas, você vai viver depois das suas perdas. Deus está dizendo para você, não acabou, né? Quando eu pensava com relação a estas coisas, este texto de Eclesiastes 7:8 veio ao meu coração, que diz que é melhor o fim do que o começo, que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Deus deixa isso muito claro, e Ele diz por quê. Provérbios 16:1 diz na linguagem de hoje, né, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: as pessoas podem fazer planos, porém o Senhor é quem dá a última palavra. A palavra final vem de Deus. Podem ter se esgotado seus recursos, você pode olhar para a sua situação e não ver saída, não conseguir enxergar uma saída, mas eu quero dizer para você, Deus está dizendo para você nesta noite, não é o fim, não é o fim, não desista, continua crendo, continua confiando, continua esperando em Deus, no Deus da sua salvação, no Deus da nossa salvação. As Escrituras dizem que Ele é um lugar seguro para nós, que Ele é rocha, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro bem presente na angústia e nas tribulações.
Então, não é o fim. Não desista. Eu vou repetir mais uma vez, não desista do seu casamento. Deus, Ele vai vir de encontro e vai haver um depois disso no seu casamento, e vai ser assim na sua família, e vai ser assim nos seus negócios, e vai ser assim nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus quer ressuscitar sonhos nesta noite, o sonho que você muitas vezes desistiu, entregou, abandonou. Deus está restaurando estes sonhos na sua vida. Acima de tudo, não desista de você mesmo, de você mesmo. Receba esta palavra, é Deus falando com você. Vai haver um depois disso na sua vida, em nome de Jesus. Então, fica firme, creia, continue crendo. Eu vejo Jesus em muitos milagres que Ele operou. Ele dizia, olha, continua crendo, creia mais um pouco, espere mais um pouco, confie mais um pouco. Ele não está indiferente àquilo que você está vivendo. Ele não está indiferente. Então, Deus tem um depois disso para a sua vida, independente do que você está vivendo, independente, não importa a situação e a circunstância. A olhos humanos você pode olhar e não ver saída e não ver possibilidade, mas o seu Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa, e Ele cumpre aquilo que Ele tem prometido para a sua vida. Diga glória a Deus, diga Senhor, obrigado, porque o Senhor jamais desiste de mim, obrigado porque o Senhor não desistiu, e Ele não desiste mesmo. Deus vai vir de encontro à sua necessidade. Deus não está indiferente a isto. E vai haver um depois disso na sua vida. Você vai olhar para a situação, para a circunstância, e o mover de Deus e o agir de Deus vai operar um milagre, vai mudar completamente a sua vida e a sua circunstância. E você vai se lembrar destas duas palavras. Depois disso, Deus mudou a minha sorte, assim como Ele fez com Jó. Deus tem coisas tremendas para a sua vida, Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que qualquer circunstância contrária. O inimigo, sim, ele se levanta muitas vezes para tentar impedir os propósitos de Deus na sua vida, mas ele não vai conseguir derrubar você. Não vai. Os céus têm lutado por você e o Senhor jamais vai desistir de você. Creia nisto. Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao seu coração, ministrar. Mas eu queria que você recebesse esta palavra. É a palavra de Deus, é uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua vida pessoal. Vai haver um depois disso para você, em nome de Jesus. Receba esta palavra, guarde esta palavra, confesse esta palavra diante das circunstâncias contrárias. Diga, Deus tem um depois disso para a minha vida. Deus tem um depois disso para a minha vida. Então receba em nome de Jesus. Pai, eu oro, Espírito Santo de Deus, opera agora, toca em cada coração dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo esta live, Senhor.
toca, Espírito Santo, gera fé, traz convicção, traz certeza, traz esperança de que Deus não está indiferente a toda esta circunstância contrária. Mesmo nas piores situações, Deus, de repente, vai agir de uma maneira sobrenatural e vai haver um depois disso, um novo tempo, um novo tempo. Pai, eu oro também para que o ânimo, a disposição mental, os pensamentos, as emoções, as escolhas daqueles que estão me ouvindo, dos meus irmãos, do membro da nossa igreja, Senhor, eu oro por cada um deles, que eles sejam renovados no corpo, na alma e no espírito, e que eles possam continuar firmes, crendo, entendendo, sabendo que isto não é o final. Deus tem coisas maiores e melhores, e vai haver um depois disso na vida de cada um deles, na sua vida, meu querido. Eu quero abençoar você, abençoar a sua família, que esta semana, independente das notícias, guarda o seu coração. Nós temos vivido dias terríveis, alarmantes. As estatísticas nos assustam, mas nossos olhos estão postos em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e nós entendemos que Ele tem cuidado de nós. Ele vai continuar guardando, protegendo você, a sua casa. Ele vai continuar guiando você. Então receba um renovo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de avanços e de conquistas, uma semana de vitória, de vitória. Fica firme em Deus. Ele é a tua cidadela, Ele é a tua fortaleza. Vai haver um depois disso para você. Creia, receba esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Amém e amém.